Muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Agora Goiás, ao vivo para você na TV Assembleia Legislativa, no canal 3.2. A gente já começa o nosso programa mostrando como está Goiânia nessa manhã de quinta-feira. Imagens aí do Morro do Mendanha, a cidade ainda continua enfumaçada, né? A boa notícia é que em várias cidades do estado de Goiás teve uma pequena chuva. Não era aquela chuva que todo mundo esperava, mas chegou. Isso é muito importante. Temos imagens também da Avenida T63, na esquina com a T4. É um ponto bastante movimentado, congestionado. E lembro a você que hoje, inclusive aqui no programa, vamos falar ao vivo sobre mobilidade, vamos falar sobre trânsito, sobre um monte de coisas que interessam a você. Tá vendo aí também a Avenida 85. Nesse momento, né, o trânsito está mais complicado no sentido sul-centro da cidade. A Avenida 85 é uma das mais importantes. Aqui também na Avenida Deputado Jamel Cecílio, na Avenida 136, o trânsito também está complicado ali, no sentido mais setor sul, né? Pessoal que sai ali da GO 020, dos condomínios fechados, ali da altura do autódromo, Alphaville, está indo em direção ao setor sul e ao setor marista, não é isso? Imagens também do nosso querido Araguaia, né? Lá, gente, como faz calor na cidade de Aruanã. Ali é um dos pontos mais quentes aqui do nosso estado. E a gente percebe lá o Araguaia, tem uma pequena praia lá, os turistas foram embora, mas as imagens lindas ficaram, isso é importante. Vamos começando então o nosso Agora Goiás. Em sessões ordinária e extra, os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram ontem 2 projetos da Governadoria, o programa Quita Goiás e também a concessão para o estádio Serra Dourada. Esses e outros assuntos você acompanha na reportagem do Murilo Santos. Vários projetos da Governadoria foram aprovados em primeira votação na sessão ordinária. Destaque para o projeto Quita Goiás. A matéria diz respeito a cobranças de dívida ativa do Estado. O relator foi o deputado Virmondes Cruvinel. Essa é uma forma inteligente que a gestão pública tem. Buscar que o cidadão, pessoa física ou jurídica, possa solucionar a questão das suas dívidas perante o Estado sem precisar procurar o Poder Judiciário. É a figura da transação tributária, uma figura moderna, uma figura que permite que cidadãos possam ter solução de problemas. Também foram aprovados abertura de crédito para Fundo de Assistência Social, adesão de Goiás a benefício fiscal de Mato Grosso do Sul, e autorização da concessão para a reforma e gestão do complexo do estádio Serra Dourada. 21 votos sim, aprovado. Encaminha-se para a segunda discussão e votação. E ainda foi aprovada a transformação de colégio estadual em colégio da Polícia Militar em Orizona, região da Estrada de Ferro, de autoria do deputado Isiquinan. Em entrevista, ele comentou de obras na região, incluindo o asfalto entre São Miguel do Passa Quatro e Ubatã, distrito de Orizona. Nossa missão e o nosso compromisso com esta cidade, com os reclames que chegam ao nosso conhecimento, foram cumpridas na medida em que nós conseguimos aprovar esta lei e nós nos sentimos realizados na medida em que conseguimos atuar no sentido de cumprir com esse nosso dever, com essa nossa missão de aprovar leis que são boas para a comunidade que nós representamos. Gente, nós vamos falar agora de um tema cada vez mais importante para as nossas cidades, que é exatamente a mobilidade. Nós vamos conversar com um representante do Mova-se, que é um Fórum Nacional de Mobilidade que discute exatamente esse problema. E é o Miguel Ângelo Priscinotti. Coordenador, tá tudo bem? Bom dia para o senhor. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. A gente já começou o programa mostrando ali a Avenida 85, a Avenida 136, e a gente já percebe que o trânsito está complicado. Qual que é a tendência? Vamos falar de Goiânia, por exemplo. A tendência, se nada for feito, né, que cada vez fique mais complicado, uma vez que falta em Goiânia um planejamento sério e assertivo em relação ao trânsito e à circulação da nossa cidade. O fórum nasceu quando para discutir esses temas? Ele nasceu em setembro de 2021, logo após todo aquele problema da pandemia,
com o intuito de discutir como que seria esse novo normal. Ele foi feito, eu iniciei junto com muitos colegas da Universidade de Brasília, e nós começamos a discutir, um fórum com 5 pessoas, e hoje temos mais de 600 pessoas do Brasil inteiro discutindo mobilidade, não só aqui, mas em outros lugares do país. E o que vocês percebem, por exemplo, quando a gente fala de mobilidade, vamos falar em termos nacionais, o que é o grande problema? Hoje, o maior problema em relação à mobilidade urbana está na questão relacionada a priorizar os meios coletivos e a mobilidade ativa. Hoje, o foco continua, né, muito no veículo individual e com ações pontuais. Numa esquina, num cruzamento. Então, assim, pouco se percebe, não só em Goiânia, mas se a gente for olhar no Distrito Federal, for olhar em São Paulo, discussões macros em relação a que mobilidade a cidade gostaria, como que seria a melhor forma de se locomover e também o uso e ocupação do solo. Porque o trânsito, ele é muito mais um efeito do que uma causa. Então, uma cidade que não é bem planejada, o trânsito vai ser caótico, porque as pessoas vão ter que andar várias distâncias longas no mesmo horário. E é aí que gera o engarrafamento. Como é que seria, a gente poderia exemplificar essa questão que o senhor acabou de dizer, do uso do solo, na interferência dele na mobilidade? Posso citar 2 exemplos aqui na nossa realidade. Uma questão dos condomínios fechados ao longo da GO 020. Então, era uma região que não era, né, uma região de habitação, né, ainda mais alto padrão, e que foi, nos últimos 10, 15 anos, né, com uma grande ocupação. E a rodovia em si, todo aquele viário, não recebeu esse suporte. Então, o que aconteceu? Engarrafamento atrás de engarrafamento, os recursos não foram feitos porque aquilo ali era uma rodovia. Então isso gerou uma série de problemas. O outro é a verticalização, principalmente setor marista. Antes do senhor entrar na verticalização, eu queria continuar nessa questão dos condomínios da GO 020. Já está complicado e ainda estão surgindo novos e vão surgir mais outros condomínios fechados. Tem algo hoje, diante dessa situação, que não houve planejamento para o trânsito, tem alguma saída? Então, hoje, de imediato, a principal saída era fazer uma pesquisa para entender aonde que aquelas pessoas estão indo. E aí tem 2 formas. Uma que eu falo que é enxugar gelo, mas vai resolver no primeiro momento, é criar viadutos, trincheiras, mas que o trânsito vai ocupando como os demais. O outro é incentivar as atividades irem para lá também. Então, colégios, escritórios. Para diminuir o deslocamento. Para diminuir o deslocamento. Por isso que assim, a maior ferramenta do trânsito é o uso e ocupação do solo. Porque o problema maior, né, é que as pessoas cada vez andam mais. E isso gera o problema. Andam várias pessoas saindo no mesmo horário para o mesmo local. Então, o viário não aguenta. Então, você conseguir dividir isso é muito importante. Eu queria até dar um exemplo, antes da gente ir para o setor marista, a cidade de Goianira. Quer dizer, tem muitos loteamentos ao longo de Goiânia para Goianira, praticamente tudo ocupado, e a gente percebe que lá não tem um mercado de trabalho para essas pessoas. Para onde elas vão? Elas vêm para Goiânia. Quer dizer, isso também é um problema, né? Sim, isso aí é um outro ponto aí mais grave, é que os municípios eles não se conversam na hora do planejamento. Nós não temos ainda um planejamento metropolitano. Então, o que Goianira faz, ou Trindade, Senador Canedo, impacta em Goiânia, porque as pessoas vão para lá, que é mais barato, o terreno, constrói e viram cidades dormitórios. Isso é muito ruim, porque vai trazer aquele trânsito todo para Goiânia. E Goiânia, a fazer o seu planejamento, ela não cria também medidas para incentivar essas pessoas. Alguém vem de Goianira, se tivesse um bolsão de estacionamento na entrada e depois da requalificação do Exanguera, a pessoa poderia deixar o carro ali e usar o transporte coletivo aqui dentro. Diminuiria também. Mas não tem essa conversa. O uso do solo de uma cidade pensa algo, da outra pensa. O transporte, apesar de ser metropolitano, não conversa com os demais. E aí vira esse trânsito caótico.
Ô, Miguel, eu queria saber, você citou a questão da verticalização ali da região do setor marista, né? O que pode acontecer ali? Então, ali a chance de aumentar, né, piorar o trânsito é muito grande, porque está sendo verticalizado cada vez prédios mais altos, né, com maior número de pessoas. A verticalização ela é boa quando você tem um transporte público eficiente, porque aí as pessoas pegam o transporte público e se deslocam. E aí tem uma teoria, né, que é transporte orientado ao desenvolvimento, que incentiva a verticalização. Mas no nosso caso, onde o transporte público ainda não é a opção principal, e as pessoas vão com o transporte individual, você cria um grande problema. Meio que o prédio, cada dia que passa, ele tem que crescer para baixo, quase mesmo tempo que ele cresce para cima, para os estacionamentos. Então, assim, é muito carro para sair do mesmo lugar. Você tem engarrafamento e estacionamento já em Goiânia. Ainda há tempo? Dá, sempre dá. Só que são medidas amargas. Então, igual agora que estamos num processo eleitoral, né, os candidatos têm que também levar em consideração medidas amargas, que é proibir estacionamento, diminuir, né, velocidade de vias, trabalhar com mudança de sentido. Mas existe uma forma geral, primeiro um grande estudo de Goiânia, né, e da região metropolitana, que nunca foi feito. O plano de mobilidade que foi aprovado, ele foi aprovado com uma pesquisa de origem e destino na internet. Então, assim, não teve a última pesquisa, origem e destino que foi feita de porta em porta, é do ano 2000. Então, assim, Goiânia e região metropolitana vêm operando muito às cegas nessa questão de mobilidade. Então, é preciso união das prefeituras, igual no transporte público já tem um caminho, para que no trânsito também tenha uma ação conjunta. Senão, vai sempre enxugar gelo. Que pena. Muito. Eu queria te agradecer pela participação aqui. É claro que esse tema ele é muito importante, a gente tem que discutir de forma mais profunda e sempre. Né? O espaço aqui está aberto para a gente fazer sempre essas discussões. Miguel Ângelo Priscinotti, coordenador do Mova-se, que é o Fórum Nacional de Mobilidade. Muito obrigado pela participação do senhor, tenha um bom dia. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Nós também. E a gente continua aqui com outras informações em homenagem ao Setembro Amarelo, que é o mês de luta contra o suicídio. Várias atividades foram realizadas na Assembleia Legislativa. A Maristela Ramos é a repórter que vai trazer para a gente agora mais informações. Blitz do Sorriso. Foi com esse título que a Procuradoria Especial da Mulher da Alego, em parceria com a Assessoria de Atividades Culturais, nomeou um conjunto de ações para marcar Setembro Amarelo na casa. Entre as atividades, palestras e distribuição gratuita de sorrisos e abraços. O intuito é sensibilizar servidores e visitantes quanto à importância da saúde mental e da prevenção ao suicídio. Enquanto no mundo todo, principalmente no primeiro mundo, os índices já diminuíram, na América Latina tem aumentado. Então é uma preocupação nossa. O ano passado, 2023, ocorreram 14 mil suicídios aqui no Brasil e esse número é subnotificado porque muitas famílias não incluem nesses números, né? Então, a Procuradoria teve essa iniciativa de discutir a saúde mental dentre os seus projetos que ela está encaminhando. Entre as palestrantes, a escritora Liliane Costa, que na oportunidade relatou a experiência que teve dentro de casa com o filho, uma história de superação contada em seu livro Aconteceu Comigo. Eu trago a minha história e trago também como foi possível vencer o problema. Há um tripé que devemos buscar: os psicólogos, psiquiatras. Deus tem que ter fé para vencer esse problema. E nele também eu trago, como eu sou da área jurídica, eu sou formada em Direito, eu trago os planos nacionais, a legislação a respeito do assunto, o que tem sido feito e as estatísticas, principalmente quanto a crianças e adolescentes. Também teve uma reunião no saguão da casa para uma conversa sobre o Setembro Amarelo. Sirlene Lima ressaltou a relevância da Assembleia Legislativa a abordar o tema da valorização da vida. Eu acho que é
assunto polêmico, eu acho que é uma coisa muito boa, muito importante e muito esclarecedoras que você está levando para várias pessoas que estão precisando. Porque às vezes as pessoas não dão assim, a assistência que a pessoa fala, e às vezes você ouvindo, você vai dar mais atenção àquela pessoa que está necessitada. Gente, vamos falar de futebol. Ontem nós tivemos 2 jogos importantíssimos para os times goianos que estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogaram Vila Nova e Chapecoense aqui no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e também jogaram Sport e Goiás lá no Recife. Vamos saber os resultados, o que isso significa nessa tabela e nessa tentativa dos 2 times se classificarem para a Série A no ano que vem com ele, Hugo Duarte, que chegou para comentar e mostrar todos os gols para a gente. Hugo, tá tudo bem com você? Ótimo, depois da vitória. Bom dia. Depois da vitória do Vila por 3-2, o famoso 6-0, né? O Vila venceu de 6-0. Se tem mais uns 30 segundos, eu acho que a Chapecoense empatava. Mas olha, parabéns, o Vila é o terceiro colocado. Vamos fazer o seguinte, agora então quer dizer que aquela ideia de Robin Hood do Vila Nova, que tirava dos ricos para dar para os pobres, nesse caso aí não funcionou. Não, só nesse jogo, mas ele ainda ama tirar dos ricos. O primeiro gol foi do Alisson. E o segundo também, né? O Alisson fez 2 gols, Jorge, de cabeça. É um jogador que tem 1 metro. Né? 1 metro não pode subir na pequena área e fazer, mas pro Vila foi ótimo. Mas um jogador desse, baixinho, subindo entre os zagueirões altos da Chapecoense, foi falha ali da zaga. Peraí, que o Vila fez 3-0? O Vila fez 3-0 até os 30 minutos do segundo tempo, depois parou de jogar, a Chapecoense até fez os 30 do segundo tempo estava 3-0? 3-0. E aí deixou... A Chapecoense fez o gol e no finalzinho, aos 89 minutos, a Chapecoense fez o segundo gol e aos 90 quase empatou, mas o importante é que o Vila venceu. Rapaz, olha só, o Alisson fez 2 gols, o Júnior Todinho fez 1. Golaço. Golaço, né? Golaço. Agora, qual a avaliação que você faz do Vila Nova? Porque agora ele entrou naquela fase importante, ou seja, só depende dele. Ele está entre os 4 melhores. Hoje ele está na 3ª posição, não é isso? Com 45 pontos. Isso. E aí? Olha, o Vila, ele é aquele time que você sempre espera a surpresa do Vila, mas até agora a coisa tá indo conforme foi planejado. O Vila Nova, depois que bateu a Chapecoense, eu estava com muito medo desse jogo, do Vila empatar ou perder, mas ele passou e espero que o Vila continue. O Vila hoje é um dos favoritos a chegar à Série A. O Vila faltam 11 jogos para terminar o campeonato, são 38, ele já jogou 27. Vamos lá. Próximo domingo, o Vila joga contra o Ceará às 6h30 da tarde. Depois o Vila enfrenta o Botafogo de São Paulo aqui no outro sábado. Vai ter uma semana aí para treinar o time e depois vai enfrentar o Mirassol lá. Ou seja, são 3 jogos difíceis. Todo jogo fácil, mas esses são mais. A equipe do Ceará perdeu ontem para o Curitiba de 3-1. Obviamente vai tentar vencer o Vila. É favorito, mesmo jogando. O Vila está aí na 3ª posição. O Ceará em casa sempre tem feito bom resultado. Mas se o Vila conseguir vencer o Ceará e vencer o Botafogo, pode comprar a carne para o churrasco, que vai para a Série A. E convida a gente. Não sei se vai convidar não, porque eu falei o ano todo do Kinder Ovo, né? Eu acho que eles não me chamam, não. Você não seria convidado? Não. Mas seria Mas torcendo para o Vila um momento histórico, né? Porque o Vila não jogou ainda até hoje, desde a sua criação na Série A, né? Olha, há uma controvérsia. Ele jogou em 85, o Vila teve na chamada, não era Campeonato Brasileiro, Série A, mas a Copa de Ouro. O Vila jogou. Tinha a Taça de Ouro, Taça de Prata, Taça de Bronze e meu Galo estava na Taça de Lata nessa época. Taça de Lata, certo. Mas então vamos considerar que ele jogou, mas o que acontece? Na Série A, tradicional mesmo, ele não esteve. Não. Seria histórico. E o Vila Nova merece. A torcida do Vila precisa ter esse presente de ver essa equipe na Série A. Imagina um Vila jogando contra Flamengo, contra Corinthians, contra São Paulo, contra Vasco da Gama, enfim. Série A é o palco maior do futebol e todo time almeja chegar à Série A. O que eu tenho notado aqui, e isso é importante a gente mostrar, eu vou sempre nas estatísticas. Vamos pegar o Novo Horizontino, que é o primeiro colocado, é o líder. Ele marcou 32 gols, sofreu 21, tem um saldo positivo de 11. O Santos marcou 39,
gols, levou 19, tem um saldo de 20. O Vila Nova já está muito diferente, né? O Vila Nova marcou 33 gols, sofreu 32. Tem 2 de saldo? 1. 1 de saldo. Pois é. Isso não é um sinal bom, né? Não é bom sinal, porque da forma que ele faz, ele toma também. Então, e saldo de gols no final do campeonato é importante, viu, Jorge? Isso faz falta. Mas o importante é vencer. Se ele for vencendo, empatando... Porque isso mostra uma defesa frágil. É um time que também, fora de casa, tem apenas 2 vitórias. Esse é o problema maior do Vila. Não é nem o saldo de gol, é que em fora só teve, em 13 jogos, venceu 2 partidas apenas. É muito pouco para quem quer subir. Para você ver o nível, Jorge, do futebol da Série B esse ano, muito ruim. Porque um time que tem 2 vitórias fora de casa e está na 3ª posição, imagina se esse time está bem no campeonato, ele tinha 60 pontos. Eu quero ver o final para saber a pontuação de quem subiu. Sabe, e de quem caiu também. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente sempre trabalhou com aquela ideia. Ontem nós estávamos olhando aqui que os times sobem até com 64, mas já teve time que subiu com 62. Este ano, o seu Lucas Nogueira é contra, mas eu acredito com 62 pontos, o time estará na primeira divisão. Estará na primeira divisão? Estará na primeira divisão. 61? 61 para frente, né? Para ser campeão, geralmente chega a 66. 61, se a gente for fazer as contas aqui para o Vila Nova, faltam 16 pontos para ele, ou seja, 5 vitórias e um empate. Isso. Em 11 jogos. Em 11 jogos. É um número, pelo que o Vila está apresentando, é só você computar em casa. Se ele vencer 5 jogos em casa, ele tem o direito de perder as 6 partidas fora de casa. É um bom número. Então vamos fazer essa conta para o Goiás. Eu acabei de fazer aqui. Aí para o Goiás o Goiás tem 37 pontos, ele precisaria de 24, precisaria de 8 vitórias e ele só tem 12 jogos. Então vamos ver o que aconteceu com o Goiás jogando contra o Sport. Ontem, lá em Recife, né? Quem é que ficou o jogo? 1-1. Só que operaram o Goiás, você vai ver no segundo tempo, um pênalti inexistente, o juiz chegou a vibrar para marcar esse pênalti. Torceu? Parecia que era jogador do Sport. Eu não gosto de dizer isso, acredito na boa fé, mas o árbitro ontem, com VAR, não pode errar uma coisa dessa. Você vai ver aí que um pênalti sem lógica nenhuma, mas o atacante do Sport bateu na trave. O Goiás saiu na frente? Saiu, olha lá, 1-0, gol do Edu. O Sport procurou, mandou no jogo, teve boas... Foi um gol bonito, hein? Boas oportunidades. E depois empatou, olha lá, o pênalti para o Sport. O Sport empata, né? 1-1. E foi pênalti? Esse foi pênalti. Esse foi bem marcado. O Goiás jogou bem ou não? Olha, jogou, porque jogou bem, jogou com vontade, porque o Sport imprimiu um ritmo que o Goiás teve que jogar, foi obrigado, porque se não joga bem, tinha perdido. Mas para mim foi um jogo muito equilibrado, uma das melhores partidas que eu vi o Goiás fazer, mesmo não vencendo. Pois é, agora o fato de não vencer vai complicando, correto? Hoje a situação do Goiás com esse empate, mas foi com o Sport Recife. Para mim o Goiás está se complicando para chegar à Série A. Eu não estou acreditando na subida do Goiás. Pois é, vamos fazer essa conta de novo. Deixa eu voltar ali para a classificação, porque é sempre bom a gente pegar esses números, né? O Goiás ainda tem 12 jogos pela frente, correto? Nesses 12 jogos, ele tem que vencer 8. É complicado, né, João? É muito difícil. Porque eu estou fazendo aquela conta de que ele teria que ter 61 pontos. Sim. Não, estou falando 61, pode ser mais um pouquinho. Não vamos complicar a vida do Goiás, não. Deixa dessa forma aí, só 8 vitórias, né, que ele precisa. Eu acho muito complicado, é muito difícil, pelo que o Goiás joga, pelo que o time está apresentando, o nível das equipes estão a mesma, então eu acho muito complicada a situação do Goiás. Traduzindo o que você está dizendo, o Goiás jogou 26 vezes, né, e venceu 10. Agora ele tem... jogar 13. Exatamente. E vencer 8. Ele tem 12, né? 12 jogos só. Ele tem um atrasado contra o Amazonas, né? Mas ele está com 26 partidas. Sim. Eu já estou contando um atrasado. Mas eu não gosto de vender ilusão para o torcedor do Goiás e nem também tirar a esperança do torcedor. Mas a minha opinião é o ano que vem preparar para subir, porque esse ano não chega não. Tá certo. Ou domingo, que dia que tem o Atlético? O Atlético joga contra o Corinthians, domingo lá na Arena Corinthians. O Corinthians batendo o Atlético, está conseguindo sair da zona de rebaixamento. Então, um jogo complicado para o Atlético, né? O Atlético já caiu também, eu acho que o Corinthians bate no Atlético. Tá certo. Obrigado.
Daqui a pouco tem mais. Às 11 horas, o Alegro Esportes aguarda por você. Um abraço, muito obrigado. Jordevar Rosa. Um abraço para você, meu amigo, obrigado. Gente, olha, o deputado Isiquinan, do MDB, realizou uma sessão solene que fez uma homenagem a diversas pessoas que têm contribuído com o crescimento e fortalecimento aqui de Goiás. A matéria é da Edrisa Borges. Os deputados estaduais participaram de uma reunião da comissão mista, na qual foram apreciados projetos da governadoria. O primeiro institui o programa Bolsa Artista, a segunda proposta cria o programa Crédito Social e a terceira institui o programa Bolsa Profissionalizante para os estudantes dos cursos de Educação Profissional e Tecnologia das Escolas do Futuro. Os 3 projetos de lei receberam pedidos de vistas, ou seja, os deputados terão mais tempo para estudar o texto de cada matéria e, portanto, a discussão ficou impedida. Ao término da comissão mista, os parlamentares abriram uma sessão extraordinária no plenário Iris Rezende, onde votaram 5 projetos da governadoria, todos em fase de segunda e última votação, com destaque para a proposta que autoriza o contrato de concessão do complexo do estádio Serra Dourada. Para se ter uma ideia, tem uma previsão de uma entrada de mais de 120 milhões nos primeiros anos aí, com essa concessão. É uma concessão de 20 anos que eu acredito que durante esses 20 anos pode chegar na casa de R$1 bilhão que o Estado de Goiás pode ganhar com essa concessão. Ainda entre as matérias em destaque que vão para a sanção do Executivo está o programa Quita Goiás, justificado pelo líder do governo na casa, deputado Thales Barreto. Vão dar a oportunidade aos empresários de poder entrar numa mesa de negociação, mostrar a sua situação, mostrar que ele quer continuar a trabalhar e o governo vai estar sensível. E essa mesa de negociação ela vai ser coordenada pela Procuradoria-Geral do Estado. Gente, que tal redescobrir Goiânia, ver seus detalhes, ver cenas que a gente muitas vezes acaba ignorando? Pois é, essa é a proposta de uma exposição fotográfica que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. São vários fotógrafos, verdadeiros artistas das lentes, não é? Mostrando seu trabalho, e a gente vai saber um pouco mais dessa exposição na reportagem do Tom Barbosa. Os olhares atentos de 30 fotógrafos profissionais e amadores clicaram pontos importantes de Goiânia. Entre eles, o Mercado Central, o edifício Paternon Center, Parque Flamboyant, Palácio das Esmeraldas, Praça do Avião. Eu procuro mostrar Goiânia de maneiras que normalmente as pessoas não enxergam, detalhes, né? Aqui, por exemplo, é um IP na Avenida Goiás Norte, e que ele floresce na estação, geralmente outubro, e eu achei que a composição ficou muito linda, né, porque mostra de um ângulo que normalmente as pessoas não enxergam, né. Esta é a 7ª edição da exposição fotográfica coletiva Redescubra Goiânia, que acontece na Assembleia Legislativa. A gente tem a tendência de valorizar o que não é da gente. Quando a gente viaja, a gente dá uma pausa para valorizar a cidade, outras cidades, né? E acaba esquecendo de valorizar a nossa cidade. Às vezes a gente nem conhece o próprio bairro que a gente mora. A secretária de Gestão de Cultura da Assembleia Legislativa comentou a importância da exposição. É uma exposição que fala sobre Goiânia, que retrata Goiânia de uma forma muito sensível e também, ao mesmo tempo, muito potente, redescobrindo Goiânia através dos olhos desses grandes artistas. A deputada Bia de Lima, que promoveu o evento, prestigiou a exposição. Retrata a nossa história, retrata a dinâmica da construção ao longo dos anos e, principalmente, um olhar que, às vezes, o goianiense está ali todo dia acostumado e não vê com a precisão, com o carinho, com esse olhar artístico que só quem, atrás das câmeras, cuidadoso e principalmente interessado em apresentar uma Goiânia sempre bela, com paisagens, com locais, com uma história. Então é uma forma de resgatar a nossa história sempre.
Gente, vamos falar de cinema agora. A gente vai falar de um curta-metragem, Alegria Viva o Bloco Não é Não. Nós estamos recebendo aqui a Esther Alves, que é a diretora do curta. Tudo bem, Esther? Tudo bem. Bom dia. Prazer, bom dia. Seja bem-vinda. E também a Catarina Vilela, que é... Você está como assistente, de direção? Eu estou como produção geral. Produção geral. Seja bem-vinda. Obrigada. E o Márcio Vitor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Qual que é o seu papel nesse trabalho? Eu estou como assistente de fotografia. Assistente de fotografia. Ô Esther, me fala desse curta. Então, ele foi um curta que a gente fez para a disciplina da Jorge Sinara, do José Eduardo e da Ana Paula. A gente tinha que fazer um curta que mostrasse algum tipo de agrupação artística aqui na cidade de Goiânia, mas eu queria muito tratar do tema assédio. Só que não podia tratar por conta desse tema que a gente tinha para as matérias. Mas, conversando com a professora Jorge Sinara, ela me apresentou o Bloco Não é Não. Sim, a gente vai falar sobre isso. A gente tem, inclusive, um trecho. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você. Aliás, já vou mostrar agora, que é um trecho desse curta, né? Alegria Viva o Bloco Não é Não, que a gente vai logo depois comentar melhor sobre ele, tá bom? Vamos ver. Eu adoro que elas venham para cá. Eu gosto da minha casa cheia. Eu sou uma família criada com 11 irmãos. Então, a gente naturalmente ter a casa cheia é bom, é gostoso. E é um prazer para mim, eu me sinto honrada. Minha casa ter virado o barracão, o barracão do Bloco Não é Não. No início era uma brincadeira que a gente queria brincar com o tema que a gente trabalha, então era brincadeira. O carnaval tem muito isso, nós observamos em blocos, em especial blocos, sempre tem uma crítica social, sempre tem uma música que faz uma paródia de um tema, então a gente foi nessa vibe da crítica social. E a gente achou que seria só isso, mas acabou tendo uma dimensão muito grande, porque nós saímos em várias TVs, foi uma novidade dentro do Carnaval da cidade de Goiás, que é muito lindo, lá tem muitas variedades de modelos de carnaval, tem escola de samba, tem bloquinho, tem várias opções. E a gente acabou tendo esse destaque e ficou como uma referência de um movimento de mulheres. Eu comecei no carnaval, fui divertir no carnaval em Goiânia e vi esse movimento do Bloco Não é Não, aqueles estandartes, aquele grupo feliz, alegre, artístico. E eu comecei a ver esse movimento e aquilo começou a atrair muito o meu olhar. E nessa necessidade de sentir acolhida, essa necessidade de fazer a diferença no mundo que estava tão difícil para nós mulheres, e principalmente nós, população LGBT, eu vi no bloco um período de acolhimento onde eu podia me expressar. Amor, alegria, não é só uma é difícil, não tem jeito não. Eu sou geminiana, não é pouco demais para definir tudo que esse bloco representa para a cidade. Ele é o bloco mais lindo da cidade, ele é sororidade, é a palavra. Muita coisinha pra gente comer, meu Deus! Muita coisinha. Tá bom? Por mais que o assunto nos traga tristeza, a gente vai à luta com alegria, com muito colorido, que a gente costuma, né, se colorir, se enfeitar para ir às ruas para algum tipo de manifestação. Então o bloco ele me ensinou várias coisas
e me fez ainda acreditar que é possível essa luta e que é importante que a gente se engaje, né, nessas bandeiras que são contra o racismo, contra a homofobia e todos os tipos de preconceitos que desrespeitam o ser humano, que desrespeitam a pessoa humana. Esse bloco representou para mim um marco na minha vida, sabe? Hoje eu sou uma mulher extremamente feliz, eu saio com minhas amigas, eu me sinto acolhida, eu me sinto respeitada, eu consigo ser eu mesma, eu consigo passar minha alegria, minha felicidade de estar com eles e a minha vontade de viver. Aquela palavra alegria que surgiu ali, Catarina, a ideia era essa, mostrar essa alegria, mostrar tudo que acontece, os bastidores, é isso? Sim, a gente tinha um desafio que era falar sobre o bloco, mas não falar exatamente sobre o bloco de carnaval, mas sim a sororidade que elas têm entre si e o companheirismo que elas têm. E essa alegria, mesmo elas tratando sobre temas fortes e pesados como o assédio, elas têm essa alegria entre elas porque elas se apoiam. Então a gente queria mostrar isso delas, por isso que veio. E a gente percebeu no depoimento delas, né, exatamente, ela, olha, eu nunca tive tão alegre, né, que teve uma personagem que falou exatamente isso, né? Isso. E é para essa imagem, a fotografia, o que vocês levaram em consideração? Como é que foi a captação de tudo isso? A gente trabalhou com dois tipos de câmera. A câmera na mão, que eu fiquei por conta, e uma câmera estática, que era pra gente trabalhar com as entrevistas melhor e tudo mais. E uma coisa que a gente decidiu durante a fotografia, que eu e a Esther, a gente conversou muito, era a gente quer muito colorido. Porque o bloco, ele é carnaval, né? Então, tipo, e é Brasil, então a gente tem que trazer cor pra cá. Sabe, o tema é pesado, mas elas trabalham isso com cor. Então vamos trazer isso pra nós. Mas o bloco é muito colorido, né? Por si só, muito colorido. Muito, né? Uhum. E vocês ficaram quanto tempo fazendo essa captação, trabalhando esse curta? Foram 2 diárias, mas a principal que a gente colocou no corte final foi uma diária só, que a gente chegou às 8 da manhã, 8, 7 horas da manhã, e saiu às 6 horas da tarde. Esther, eu percebi ali, além da alegria, além do bloco em si, vocês mostraram crianças, vocês mostraram comida, vocês mostraram uma série de coisas. Como é que foi isso? Como a gente queria trabalhar com um bloco, por mais que a gente não quisesse retratar essa questão do carnaval, ainda assim é um bloco de carnaval. Então a gente quis mostrar que tem várias pessoas ali de várias faixas etárias diferentes, que tem uma alegria que engloba todas elas, que tratam de assuntos assim super importantes, mas para todas as idades, com essa alegria deles. E a gente resolveu mostrar essa sororidade das mulheres durante um almoço, que era uma reunião, que elas estavam ali se divertindo, mas ao mesmo tempo falando de um tema sério pra gente, né? Pois é, de que eu queria até entrar nesses pontos, porque é um tema seríssimo, né, que merece a gente ser discutido o tempo inteiro. E vocês conseguiram colocar isso. Sim, era o que a gente mais queria retratar. Além do bloco, com a diversidade deles, a diversidade cultural, que eles defendem vários temas também, a gente queria colocar de uma maneira que não ficasse pesado, que mostrasse essa alegria, mas que também passasse com cuidado esse recado do que é o assédio, como que a gente pode evitar, que a alegria, ela faz você não se sentir culpada por ter passado por isso, sabe? A alegria que tem dentro do bloco, o jeito que as mulheres te recebem lá. Isso. Ô, Catarina, eu acho que deve ser a parte mais difícil, né? Você tratar de um tema tão pesado como esse na alegria, né?
Sim, antes da gente entrevistar as meninas, a gente entrou uma conversa entre nós, né? Eu, Esther e Ana Luísa, que a gente entrevistou as meninas antes de entrevistar elas realmente. Para perguntar, tudo bem para vocês a gente falar sobre isso? Tudo bem para vocês a gente falar sobre o que vocês passaram e o que as meninas do bloco talvez tenham passado? Como que é confortável? Então a gente teve principalmente com a Cida, que a Cida é psicóloga, né? E ela trata de garotas que sofreram esse tipo de violência por muitos anos que ela tem esse trabalho. Então a gente conversou bastante com ela sobre esse tema para a gente ter um norte, um recorte de como a gente gravasse isso e levasse isso para o documentário. Então ela foi uma personagem muito importante para como a gente iria lidar com aquilo a partir dali. Mas e vocês colocaram também a questão do LGBT. Como é que foi isso? É porque o bloco, além de tratar sobre o assédio, ele também fala sobre as pessoas LGBT, sobre como que a gente deve respeitar as pessoas. Então, era importante, era necessário colocar todos os temas que o bloco retrata. Por mais que o documentário fosse curto, a gente achou de extrema importância. O que o bloco retrata? O bloco, ele quer passar alegria, ele quer passar amor, ele quer passar uma luta, mas só que quer defender os direitos das mulheres, das pessoas LGBT em geral. E é isso, ele quer buscar retratar tudo isso com amor, alegria e levar o colorido para as pessoas, porque eles não querem ser duros e eles querem passar para todas as pessoas de todas as idades. Então, é necessário que tenha essa característica mais colorida para você ser chamado a atenção. Tá. E Márcia, você acha que conseguiu trazer para dentro desse curta toda essa imagem que vocês discutiram? Sim, eu imagino que sim. Quando a gente fez uma exibição para as meninas do bloco, foi uma das coisas mais comentadas. E dentro da faculdade também, quando a gente exibiu pela primeira vez dentro da faculdade, como o nosso trabalho conseguiu tratar de uma coisa tão política, uma coisa tão às vezes difícil de se compreender, e a gente chega a ser um pouco escuro, um pouco... me fugiu a palavra, mas é difícil de falar sobre de uma forma calma e com carinho. Que você não se sente, tipo, atacado, você se sente abraçado, sabe? Eu queria até que você falasse da cena que, pra vocês, foi mais marcante. Bom, a minha cena mais marcante, pra mim, foi... Eu não lembro o nome da senhora, mas foi a que ela tava sentada na grama e a gente usou 2 câmeras. Uma câmera tava comigo, outra com a Esther. E ela começou a falar sobre o bloco, o que ele representava para ela, como uma senhora de idade, e que ela ficava muito feliz vendo pessoas jovens como a gente entrando e abarcando nessa luta junto com ela, sabe? Ela se emocionou tanto que ela começou a chorar. E a equipe toda saiu um pouco emocionada, porque foi uma coisa muito forte pra gente, sabe? Ela fez uma declaração de amor pra vida no geral. Isso, tipo, foi muito potente. Catarina, então, vocês ultrapassaram o carnaval. A coisa foi muito mais ampla, né? Sim, a gente gravou esse documentário fora de época do carnaval e aí... foi tudo preparado para vocês? Sim, aí a gente pensou como que a gente vai trazer esse recorte do que elas são um bloco de carnaval, a gente não pode esquecer isso. E isso foi uma parceria muito boa com as meninas, porque a gente conversou sobre isso com elas e elas não podem deixar tranquilo que a gente vai fazer o nosso carnaval aqui na casa da Nonô. Então a gente se reuniu e no final do almoço a gente fez um carnaval na porta da casa da Nonô, no setor dela, reuniu todo mundo fez o coral e foi com os instrumentos, então foi muito bom. Elas mesmas trouxeram esse carnaval, essa alegria, mesmo não estando combinado. O documentário é isso, né? Mesmo não estando combinado, acontece. Legal, né? Vocês tiveram apresentação nesse final de semana onde? No Teatro Zabriskie, lá no setor Pedro Como é que foi? Foi maravilhoso, assim. A gente esperava que as meninas do bloco fossem, mas não esperava que tivesse tanta lotação assim. O teatro lotou, a gente teve que pegar mais cadeiras e mesmo assim ainda quase que faltou. E foi muito especial que a gente teve uma roda de conversa depois também. Foi isso. Que bom. Agora eu quero saber o seguinte, tá? Então, o curta Alegria, Viva o Bloco, Não é Não. Esse é o nome desse material aí, produzido pela essa moçada, pela Esther, pela Catarina e pelo Márcio, né? Que são alunos do curso de Cinema e Audiovisual da UEG. E os próximos passos agora?
Agora a gente está pensando em continuar o documentário. A gente quer mostrar o bloco mais ainda por dentro. Ele tem 4 festivais durante o ano, que é o Carnaval, a Festa dos Mortos. E a parada LGBT. São 3, e a parada LGBT. A gente quer pegar mais cenas de todos esses 3 eventos e quer transformar em um documentário longo. Legal. Sucesso para vocês. Gostei muito de conversar com a diretora do curta, Esther Alves. Bom dia para você. Bom dia. A Catarina Vilela também, um abraço. Um abraço. E o Márcio Vitor. Obrigado. Obrigado eu. Muito obrigada. Sucesso aí nesse trabalho de vocês. E a gente vai continuando agora. Vamos falar de um almoço cultural? Sempre acontece toda quarta aqui na Assembleia Legislativa. E nessa quarta-feira não foi diferente, né? Muita animação, muita música. E a gente vai acompanhar agora os detalhes desse evento aqui na Alego. Nesta quarta-feira, o almoço cultural trouxe a apresentação da jovem Dani Mouta, que encantou o público com um repertório variado, indo do pop ao rock. A performance aconteceu no 3º piso da Casa do Povo. Começar um pouco mais tranquilo, porque é hora de almoço, a galera tá, né, naquela vibe de descansar um pouquinho, tirar aquela hora. Então vamos começar devagarzinho, com músicas lentas, depois a gente vai animar um pouquinho mais para dar aquele engate pro restante da tarde de vocês. A Assembleia Legislativa, através da sessão cultural, oferece todas as quartas-feiras um espaço dedicado aos artistas goianos. Ela já esteve presente com a gente aqui com a banda Chalanes, né? Então ela veio prestigiar hoje mais uma vez, através do Instituto Olhos da Alma Sã, veio nos prestigiar novamente aqui, hoje só com ela e o cantor. Gente, por hoje é só. Um grande abraço para você. Amanhã tem mais. Agora Goiás, sempre ao vivo aqui na TV Assembleia Legislativa, no canal 3.2. Fiquem com Deus.